Falamos sobre ansiedade neurótica, moral, realística, na perspectiva psicanalítica. Freud vai destacar que a nossa primeira experiência de ansiedade é o nascimento. Daí o porquê de ele chamar isso de trauma do nascimento. Por quê? Todos nós, antes de nascermos, estávamos numa ambiência extremamente segura, confortável. O alimento chegava na hora, proteção absoluta e total. Nascemos, uau, vencemos a corrida da vida. E aí, de repente, nós chegamos num ambiente completamente inóspito, vozes estranhas, barulho. Agora a comida já não chega na hora certa, e aí a gente tem que chorar. Primeiro trauma está aí. A ansiedade tem a sua origem, de acordo com a abordagem psicanalítica, no nascimento. E aí, é claro, a gente encontra muitos papais bobos e mamães bobas. Quem aqui é papai, diga amém. Quem aqui quer ser, diga graças a Deus. Eu falei aqui no encontro passado que o bebê muitas vezes olha para a cara do papai e diz papá. E o papai bobo diz, ele está me chamando já, olha só que coisa linda, né? Olha para a mamãe e diz mamá, mamá, mamá. Ai, olha que lindo, gente, ele já está me chamando. Mas não é comida, ele está com fome. Porque ele saiu de um ambiente onde ele tinha tudo e agora a comida já não chega na hora certa. Então ele está pedindo comida. Somente aqueles que gostam de comida digam amém. Glória a Deus. Então, gente, a ansiedade vai ter início de acordo com a abordagem psicanalítica logo após o nascimento. Mas é claro, gente, que a psicanálise, ela nos fornece uma forma de abordagem à luz da teoria de Freud. A gente tem outras abordagens, terapia cognitivo-comportamental, a abordagem lacaniana, a abordagem junguiana. São diferentes tipos de abordagem que nos ajudam a entender o mesmo fenômeno. E encerramos a reflexão no encontro passado apresentando soluções bíblicas para a ansiedade. E nisso a fé tem uma importância vital, porque a fé ela é terapêutica. Diga amém. Diga, a fé cura. Quantos acreditam nisso? Aplaudam a Jesus nessa manhã. A fé cura. E já existem pesquisas e estudos na neuroteologia e na psicologia da religião, mostrando as evidências desse fenômeno. Hoje eu quero me concentrar em uma abordagem não muito conhecida, porém extremamente propositiva para a cura não só da ansiedade, como de tantas outras disfunções psíquicas e psicopatológicas que contemplam fatores estressores e depressores. A promessa do Senhor Jesus Cristo para os que nele creem é João 10:10, grife isso na sua Bíblia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente, disse o Senhor Jesus. E isso é uma promessa, diga amém. É óbvio, queridos irmãos e queridas irmãs, que isso se aplica a nós como crédulos em Jesus, em sentido absoluto. Porém, é preciso ler as Escrituras sem viés de confirmação. O famoso viés de confirmação. Diga comigo, viés de confirmação. Anote isso. O que é viés de confirmação, pastor? O viés de confirmação é uma espécie de percepção seletiva, quase sempre precedida por mecanismos psicológicos inconscientes, que estabilizam a forma como organizamos o nosso repertório cognitivo, excluindo aquilo que muitas vezes nós
não gostamos aquilo que nos desagrada e confirmando aquilo que almejamos. Então a mente sempre vai fazer isso. Isso chama-se viés de confirmação. A gente procura selecionar todas as informações que confirmam a nossa tese, o nosso desejo, a nossa vontade e rejeita todas as ideias, todas as propostas, todos os alertas que confrontam o nosso desejo. Quer ver isso? É no amor. Quando você encontra o príncipe e a princesa encantado da sua vida e alguém alerta você dizendo: é golpe, vaza vaso. E aí a pessoa diz: não, é amor. É amor. É óbvio que ele me ama. É óbvio que ela me ama. Esse é um exemplo em que o viés de confirmação pode nos tocar. É nós selecionarmos tudo aquilo. E a gente muitas vezes até espiritualiza isso. Pastor, Deus está até confirmando isso. Viés de confirmação. E os outros alertas e os nãos que Deus deu e você excluiu. Quem está me entendendo, diga amém. Viés de confirmação. E aí Agostinho, ele vai nos lembrar, o bispo de Hipona, o seguinte: se você vai à Escritura e seleciona o que você gosta no Evangelho e exclui o que não gosta, ele vai dizer: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Então eu seleciono tudo aquilo que o Evangelho me apresenta, porque afinal de contas isso fundamenta a minha tese, e aí rejeito tudo aquilo que o Evangelho está me apresentando enquanto verdade para a vida. Isso acontece ininterruptamente. Viés de confirmação. Isso a gente pode aplicar, gente, em todas as dimensões e em todas as esferas da vida. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque, para quem está chegando, nós começamos a reflexão citando João 10,10, onde Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente, tenham-a em abundância. Porém, a Escritura também diz, palavras de Jesus em João 16,33, o seguinte, não exclui isso da Bíblia, está ali: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham shalom, paz, porque eu venci o mundo. Então veja, isso não dá para excluir do Evangelho. E a palavra aflição no grego é klipsis. E isso significa, do original grego, traduzindo o seguinte: ato de prensar, impressar, pressão, e metaforicamente pode trazer o significado de tribulação, opressão, dilema e angústia. Jesus está dizendo que eu e você podemos em algum momento da trajetória da experiência ser tocados por aflições. Mas a palavra de Deus também diz para nós no Salmos 34:19 o seguinte: muitas são as aflições do justo, porém o Senhor o livra de todas. Diga graças a Deus. Diga amém. Então, eu não sei qual é o tipo de aflição que você está experienciando. Angústia. Porém, uma palavra da parte de Deus liberada para nós: o Senhor livrará a minha e a sua vida de todas as aflições. E aí,
quando a gente observa esses salmos, fica quase que evidente que ele se cumpriu ipsis literi, literalmente na vida do apóstolo Paulo, que passou por muitas aflições e sofrimentos. Lá em Atos 9:26, ele disse, palavras de Jesus: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso disse Jesus para Paulo. Imagine hoje Jesus se apresentando para os crentes modernos e dizendo o seguinte: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sinal da cruz, crucifixo, vai de retro, Satanás, diabo, demônio, chifrudo, coisa ruim, está amarrado. Eu não fui chamado para sofrer. Eu fui chamado para triunfar. É verdade, é verdade. Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Diga amém. Porém, no combo da promessa de Deus, também existe aflição. E talvez seja por esse motivo e por essa razão que existam centenas e centenas de pessoas decepcionadas com a graça. Porque lhe é apresentada apenas as epopeias do Evangelho, os triunfos, os montes, mas não é lhe apresentado os vales. Não é lhe apresentado o dia mau, como diz a Escritura. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Viver é sofrer, meus irmãos. Há milênios a sabedoria oriental já dizia isso. E Jesus foi enfático em João 16:33, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. E ele disse isso para que eu e você tenhamos paz. Quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. Então tenha paz no seu coração, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas são as aflições do justo, porém de todas, eu disse todas, diga, de todas as aflições, o Senhor me livrará. Aplauda Jesus, meu irmão e minha irmã. Então, Jesus diz: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E isso aqui se cumpriu literalmente na vida de Paulo. Literalmente. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado na Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela lá em Atenas e de impostor pela igreja que ele mesmo fundou em Corinto. Foi duramente atacado em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, vítima de um naufrágio, indo para Roma e picado por uma serpente em Malta. Tudo isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E aí, depois de ter passado tudo isso, ele diz o seguinte: eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com o peso eterno de glória que nos há de ser revelada. Romanos 8:18. E diz mais, 2 Coríntios 4:17. Olha só, o cara passou por tudo isso, comeu praticamente o pão que o diabo amassou. E aí ele encerra dizendo em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Qual é que é a tua luta mesmo, irmão? O que tu está passando? Eu não entendi, eu não vi. Tu falou que está querendo largar o evangelho por causa do quê?
Ah, o pastor não te cumprimentou? Vai parar de vir na igreja? Ah, é? É isso mesmo que eu entendi? Não vou mais lá, pastor, porque fulano não me cumprimenta. Diga, oi, ui, ui. Meus pêsames para você que tem essa fezinha. Meus pêsames, minhas condolências para você. Porque o apóstolo Paulo passa por tudo isso, ele é um arquétipo no que diz respeito a um modelo de fé a ser seguido. Ele está dizendo o seguinte, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Sabe o que está na hora de você fazer? Ressignificar as suas experiências tétricas, as suas experiências de sofrimento, dar um novo sentido, dar uma nova direção para ela. Paulo diz em Gálatas 6,17, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, meu irmão, estão te perseguindo, estão te caluniando, estão falando mal de você, se alegre, porque você é justo. Eu conheço pessoas aqui da igreja que me dizem o seguinte, olha pastor, eu estou sendo perseguido porque eu quero fazer a coisa certa. Eu estou sendo perseguido, pastor, porque eu quero ser honesto, simplesmente assim, eu quero fazer a coisa certa. Porque justiça é isso, é fazer a coisa certa. Então todas as vezes que você for perseguido por causa da justiça, se alegre em Deus, se alegre em Cristo, diga amém. Então, a cura para muitas das nossas angústias reside, obviamente, irmãos, no modo como nós interpretamos essas aflições e esses sofrimentos. Por quê? O ser humano é o único capaz de vivenciar dissabores e dar sentido a eles, especialmente o homem de fé, a mulher de fé. Porque se o camarada, por exemplo, perde um voo e ele não tem fé, ele vai chamar Jesus de Genésio. Agora, se ele é da fé, ele vai dizer o seguinte, glória a Deus. E aí, tu não está angustiado, aflito, ansioso por causa disso? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então em Deus o acaso não existe, meu amigo. Deus é um Deus propositivo, diga amém. Isso a gente precisa entender. E a logoterapia já percebeu isso há muito tempo. A logoterapia é uma das escolas da psicologia que romperam com Freud. Primeiro a romper foi Alfred Adler, fundamentando a sua psicologia individual à luz da vontade do indivíduo, quase que desconstruindo todas as propostas freudianas. Freud até brinca com isso porque a afirmação da psicologia individual de Adler está na negação da psicanálise. É um discípulo de Freud. Na sequência vem Jung, conhecido pelo inconsciente coletivo. Freud fala de um inconsciente individual, isto é, todos nós possuímos esse inconsciente, que de alguma maneira é chamada por ele de porão mental, onde a gente vai colocando todos os nossos dejetos, tudo aquilo que a gente reprime está lá no inconsciente. Isso foi uma grande descoberta freudiana. O aparelho psíquico é formado pelo id, ego e superego. A gente falou aqui no encontro passado sobre isso. E aí depois vem o Frankl, que é o pai da logoterapia. E a logoterapia, gente, é uma técnica psicoterápica que procura estimular os pacientes a buscarem o sentido da vida. Quer dizer, para onde é que a minha vida está, de alguma maneira, fluindo? Porque Camus, filósofo francês, e os existencialistas ateus dizem que não há sentido na vida. Não há.
E isso numa tentativa de negar Deus. Porém, eu e você sabemos que há um sentido e que em Deus o acaso inexiste. E quando eu falo em sentido, eu posso estar falando no sentido de direção, isto é, para onde a minha vida está indo, em termos materiais, e sentido enquanto experiência de significado, isso dentro de um aspecto espiritual. Porque, por semelhanças ou coincidências, o Frankl, na sua antropologia, antropologia é o estudo do homem, partia do pressuposto tricotômico, que eu e você somos constituídos de espírito, e ele chama isso de dimensão noética, nous, alma, psique e corpo. São 3 as dimensões que nos constituem. E Paulo vai dizer o seguinte, isso está de acordo com a antropologia paulina. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, estejam íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Quantos esperam Jesus, digam amém. Então veja, gente, Frankl faz parte de uma dessas escolas que rompem. O psiquiatra vienense havia iniciado sua especialização, escute isso aqui, em prevenção de suicídio e tratamento de depressão, quando em 1942 foi levado para um campo de concentração com a esposa, o irmão e os pais. Ficou aprisionado por 3 anos e passou por diversos horrores e perdas antes de ser libertado como um sobrevivente, o único, aliás, da família. Na verdade, ele superou 4 campos de concentração. 4 campos de concentração e não morreu. E uma das primeiras experiências que ele relata em uma das suas obras que se tornou best-seller, Em Busca de Sentido, é a despersonalização do indivíduo. Quando você recebe um número, você já não tem mais nome. Você já não tem mais nome no campo de concentração. Você tem uma tatuagem que lhe é impressa com uma numeração. A despersonalização, o sequestro da subjetividade começa aqui. Fragmentação do eu, quando você já não tem mais nome. E aí ele perde tudo que ele amava. Tudo. E ele sobrevive ao campo de concentração em Auschwitz. E em seu livro Em Busca de Sentido, de 1946, escrito após essas experiências, ele explicou que nós temos 2 forças psicológicas. Eu disse 2 forças psicológicas que nos permitem suportar situações dolorosas, possivelmente devastadoras, e seguir em frente. As 2 são a capacidade de decisão e a liberdade de ação. Quase que uma perspectiva antiestruturalista da logoterapia, para aqueles que já têm um pouquinho de leitura filosófica a respeito do tema. Porque o que ele está dizendo, parafraseando para que todos entendam, olhe para cá, é o seguinte: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Por mais que você esteja, talvez condicionado por um lugar, não é o lugar em si que vai determinar quem você vai ser, mas sim a sua leitura, a sua interpretação diante de tudo aquilo que você vivencia onde você está. É por isso que o meio não determina, ele pode influenciar. Porque se o meio determinasse, gente, tudo na vida, tudo,
a gente não teria grandes mitos e lendas que saíram dos lugares mais exóticos e que aconteceram na vida. Então o meio não determina, ele pode influenciar. E nisso, o existencialismo de alguma maneira já nos brinda com algumas reflexões. Sartre, filósofo existencialista francês, ele vai dizer que você não é aquilo que a vida fez de você, mas você é aquilo que você fez com o que a vida fez de você, porque é você que vai dar sentido e significado, ou dessignificado e desreferencialização para aquilo que lhe toca, para aquilo que você está vivenciando. É você. A gente chama isso de responsabilidade. Diga, nós somos seres responsáveis. Gente, a gente precisa entender isso. E aí, uma frase de Viktor Frankl que resume sua linha de pensamento é aquela onde ele diz que nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras. Olha o que ele vai dizer. De 3 maneiras, isso à luz da logoterapia. Fazendo alguma coisa, sofrendo ou experimentando um valor. Veja, você pode experimentar o significado da vida de 3 maneiras. Fazendo alguma coisa, sofrendo ou experimentando um valor que pode ser de caráter vivencial, criativo, atitudinal e eu diria também valor metafísico. O valor vivencial são aqueles criados por um trabalho, onde nós realizamos algo de sentido para um grupo, para uma comunidade. Isto é, não nos sentimos inúteis, porque a pior coisa que pode existir e que pode tocar o ser humano é o senso de inutilidade. Neuroses surgem daí. É você se sentir um ninguém. E você, é claro, não é um ninguém. Porque quem não é alguém para alguém, obviamente, vai se tornar um ninguém. Mas você não é um ninguém, você é um ser. É um ser. Então, o senso de inutilidade, de alguma maneira, pode adoecer. Por isso que ele vai falar de valores vivenciais. O segundo, gente, é o valor criativo. São aqueles que experimentamos em algo ou em alguém. A arte, por exemplo, é uma forma de terapia. Vou dar até nome para vocês, se vocês quiserem depois comprar a obra de um filósofo suíço chamado Alain de Botton. Alain de Botton tem uma obra chamada A Arte como Terapia. Tem muita gente que na pandemia, gente, foi pintar, fazer quadro. Quem é que gosta de pintar? Que ninguém gosta de pintar. Quem é que gosta de desenhar? Só minha filha ali tem um irmão que gosta de desenhar. Arte como terapia. Valores criativos, criacionais. Isso dá sentido para a vida. Locupleta tempo. Mente vazia é oficina de quem? Do capiroto. Mente vazia é oficina do diabo, diz um adágio. Então, valor vivencial, criativo, atitudinal, que é formado pela atitude que o indivíduo toma em relação ao sofrimento. A gente viu isso em relação a Paulo. Ei, olhe para cá. Como é que você está interpretando o dia mal da sua vida? O sofrimento. Aquilo que você preferia tirar da sua agenda. Como é que você está interpretando? Está dando crédito ao diabo? Ou está glorificando a Deus na certeza de que quem está no comando da sua vida depois que você entregou a sua vida para Jesus não é mais o diabo, mas é Deus? Tem muita gente que fica dando crédito, gente, para o inimigo. Pastor, tem um capetão aqui que se levantou na minha vida financeira, pastor.
E eu já descobri que ele está no cartão de crédito. A fatura tem um demônio ali, pastor. Demonão. Aí você vai ver os lugares frequentados pelo demônio. Shopping center, perfumaria, loja de roupa. O diabo veste a Prada mesmo, né, irmão? Responsabilidade. Para de terceirizar a responsabilidade, meu querido, de projetar nos outros. Chame-se a responsabilidade a si mesmo. Então, e o valor metafísico? E aí é claro, gente, todos os que estão aqui, a maioria, encontraram, assim como eu, sentido para a vida em Jesus. Quantos encontraram sentido para a sua vida depois que conheceram o Evangelho? Aplaudam o nome do Senhor Jesus. Então, quando a busca de sentido é bem sucedida, isso não só nos deixa felizes, diz Frankel, como também nos dá a capacidade de enfrentar qualquer sofrimento, assim como foi com o apóstolo Paulo. Ostra feliz não produz pérolas, dizia o teólogo e filósofo brasileiro Rubem Alves. Mas o que são ostras? Ostras são moluscos sem esqueletos, macias, que são as delícias dos gastrônomos. Deu até água na boca, né, gente? Podem ser comidas cruas com pingos de limão, diga ui, ui. Com arroz, sopas. Sem defesa, são animais mansos, uma presa muito fácil para predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria, veja, as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais as ostras vivem e concomitantemente se protegem. Conta-se que havia no fundo de um mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Quem está me ouvindo, diga amém. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com exceção de uma ostra solitária, que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes riam dela e diziam: eu não sei, porque você não sai de sua depressão. Na verdade, não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado na sua carne e doía muito, e ela não tinha jeito de se livrar daquele grão de areia, mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava em virtude de sua aspereza, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava o seu canto triste, o seu corpo fazia o seu trabalho por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador com seu barco. Lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou para casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente, um dos seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, diga comigo, pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e deu-a de presente para a sua esposa. Olhe para cá, escute o que eu vou dizer, inclusive você que está assistindo agora essa aula. Geralmente são as pessoas sofredoras que mais beleza produzem para a vida. Então, se você sofre,
algum tipo de dor, aprenda a transformar a dor em beleza. Porque geralmente são os que sofrem, que produzem beleza. Para parar de sofrer, você deve, muitas vezes, ressignificar a sua dor, conferindo-lhe um sentido. E aí, meus irmãos, é claro que é preciso muita elegância e sofisticação para transformar experiências trágicas da vida em poesia. E nisso Jesus nos ensina. Porque o Senhor Jesus diz que as raposas têm covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mateus 8:20. É Jesus transformando em poesia a prosa da existência. Franz Kafka, quando ele escreve a sua obra chamada Metamorfose, ele estava transformando a sua dor doméstica, sua experiência ruim com a família, em arte. Walter Benjamin nos ensinou a escrever a história a contrapelo para desvelar que o amor fati, o amor ao destino, ele só se encontrará no momento que entendermos que a vida acontece fora dos parâmetros convencionais. E eu selecionei também uma outra experiência muito interessante que aconteceu em 1863 no Salão de Paris. Lá foram expostas as obras de artes recusadas no salão oficial, que eram destinados a artistas membros da Real Academia Francesa de Pintura e Escultura. Tudo parecia estar perdido, mas aqueles artistas, eles reverteram uma sentença de exclusão social e elitista que lhes havia sido imposta como, digamos, rejeição da pintura clássica, transcendendo-a, ficando conhecidas como dignatários da maior invenção que os impressionistas já expuseram, que foi, depois do Salão de Paris, essa obra ficou conhecida como Salão dos Recusados, o maior marco para o surgimento da pintura moderna. Foram rejeitados. Pastor, eu estou sendo rejeitado. E a rejeição é a pior experiência que o ser humano pode experimentar. Nós temos na lição para homens corajosos e para as mulheres, uma lição onde a gente fala só da rejeição. Você sabia que 75% dos maiores líderes, dos grandes líderes, eles já vivenciaram algum tipo de rejeição, dor emocional profunda, e ressignificaram a sua dor, a sua tragédia, transformando-a em arte, em poesia, se tornando verdadeiros fenômenos, quase que uma compensação. Quer dizer, todos diziam que não ia dar nada, que não ia chegar a lugar algum. E aí a fé tem a sua importância, porque quantas são as pessoas que chegam numa igreja, e aí fora no mundo, a única coisa que elas ouvem é: você não presta, você não vale nada, não há lugar para você aqui, não tem jeito para você. Aí essa pessoa coloca o pé dentro de um lugar como esse, e aí pela primeira vez ela começa a ouvir algo que ela não ouve lá fora. Começando pela recepção, né? Nossa recepção é surreal. Aquele sorriso dos nossos irmãos e irmãs: seja muito bem-vinda à família Mais de Cristo, seja bem-vindo. Aí senta. Aí quando senta, começa a ouvir uma palavra de destino, meu irmão, que vem de encontro à sua vida. E aí ela olha para o seu sofrimento e ela fica pensando: meu Deus, ninguém me ama. E de repente alguém diz assim: não, você está equivocado, Jesus te ama, Jesus tem um grande plano na sua vida. Essa pessoa pega isso, gente, e dá sentido à vida. São 21 anos de fé que eu tenho, quando eu coloquei o pé dentro de uma igreja, e aí eu ouvi pela primeira vez alguém dizer o seguinte: Deus tem uma grande obra na sua
vida. Levante a sua mão aos céus nessa manhã. O Senhor tem uma grande obra na sua vida. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Isso não é demagogia, tá? Isso não é demagogia. Deus tem uma grande obra na vida de cada um dos seus filhos. A questão é, como é que você se comporta em relação à obra que Deus tem para você? Então, sofredores vós que sois, vos animeis e não desanimeis. Toda dor será convertida, transformada em beleza, diga amém. Então, gente, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha sentido, de acordo com Frankl. Frankl enfatizou que não estamos à mercê do ambiente ou dos acontecimentos, porque somos nós que determinamos como nos deixaremos influenciar. Até o sofrimento pode ser visto de modos diferentes, dependendo da nossa interpretação dos fatos. Mesmo uma pessoa que não tem mais nada nesse mundo, ainda pode conhecer a felicidade. E nisso Frankl tem experiência, porque ele viveu no campo de concentração. Perdeu tudo. Quer dizer, não tinha sentido praticamente para nada, mas ele deu sentido. Ele cita o caso de um dos seus pacientes que sofria por sentir saudades da esposa morta. Ao indagar para o paciente como seria se ele tivesse morrido primeiro, este respondeu que a mulher acharia muito difícil. Veja, afirmou Frankl, você a poupou desse sofrimento. Em outras palavras, ela não está sofrendo e por isso o seu sofrimento pode ser ressignificado. Em outras palavras, queridos, a logoterapia ela vai nos ensinar a extrair o melhor de cada situação dada. E a palavra que o próprio Frankl vai dar para isso é otimismo trágico. É a tese do otimismo trágico. É você olhar para tudo aquilo que se apresenta como ruim na sua vida e olhar isso com otimismo. E aí ele vai citar, gente, na obra dele, Em Busca de Sentido, que eu recomendo os senhores lerem essa obra. Até, se não me falha a memória, está disponível no Google. Coloque lá, Em Busca do Sentido, PDF, a obra está lá completa. Ele vai citar a experiência de um dos seus pacientes chamado Jerry Long, um rapaz que ficou paralisado do pescoço para baixo desde um acidente que o deixou quadriplégico. Escute isso. Ele tinha 17 anos quando o acidente ocorreu. Depois de um tempo, ele começou a usar um pedacinho de madeira com a boca para escrever a máquina. Ele escreveu uma carta em uma determinada ocasião para Frankl, dizendo o seguinte: veja só, o cara perdeu toda a movimentação do pescoço para baixo. Olha o que ele vai dizer para o Frankl: vejo a minha vida cheia de sentido e de objetivos. A atitude que adotei naquele dia fatal se transformou no credo da minha vida. Eu quebrei o meu pescoço, mas não quebrei o meu ser. Quebrei o meu pescoço, mas não quebrei o meu ser. Um outro exemplo de otimismo trágico, para mim, é o de Stephen Hawking, o pai da cosmologia moderna. Certa vez ele disse o seguinte: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. À vontade. Eu não sei se os senhores sabem, mas Stephen Hawking, ainda jovem, foi acometido por uma doença degenerativa que provoca a destruição dos neurônios responsáveis pelo movimento dos músculos voluntários, levando o indivíduo ou a pessoa que por ele é tocado a uma paralisia progressiva que acaba impedindo tarefas simples como andar, mastigar ou falar. A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Então os primeiros sintomas são, veja só que coisa terrível, gente: fraqueza progressiva, atrofia muscular, perda de equilíbrio, cãibras musculares, perda de peso, gagueira e alteração na voz e contrações involuntárias dos músculos. O diagnóstico médico para Stephen Hawking é trágico, porém a expectativa de Stephen Hawking em relação à sentença foi superada. Porque, gente,
Diagnóstico não é determinístico. O médico, a pessoa pode até dar um diagnóstico para você, mas a última palavra vai vir sempre da boca do nosso Deus. Quem acredita nisso, aplauda Jesus. E aí, gente, sabe com quantos anos Stephen Hawking morreu? Com 76 anos, depois de passar décadas em uma cadeira de roda com auxílio de um respirador artificial. E aí o outro exemplo é do servo de Deus, Nick Vujicic. É possível colocar? Então vamos colocar, é 4 minutos. Pode apagar as luzes, quero que os irmãos assistam esse vídeo. Coloca, por gentileza, a legenda, irmã. Tem uma legenda, tá? Ele diz, eu não estava pronto. Dá para ativar a legenda, tá? I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, não tem? You know, like this. And I was so tempted pode to look deixar, at pode myself deixar. and go, what happened? You know? Ele faz tudo, gente. Pesca, anda de barco. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One point. Woo! It's freezing. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful, and I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually. Palestra para não cristãos, pessoas do mundo todo. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous, dá pra dar um just toque. the way Obrigado. you are. Esse vídeo, eu separei ontem um que tinha legenda, e é claro, o inglês nessa hora é fundamental. Se você quer se sentir inútil, é você não dominar o inglês. Você coloca o pé em qualquer aeroporto do mundo, é inglês. E aí, é claro, nós vamos aqui na Mais de Cristo, já estamos conversando com o pastor, e eu vou utilizar esse exemplo aqui, porque quando você começa a ouvir alguma coisa em inglês, e os melhores conteúdos, muitos deles estão na língua inglesa. Supra-sumo, língua inglesa. Nós vamos começar aqui, gente, na Mais de Cristo, a nossa escola de inglês. Quantos têm desejo de aprender o inglês? Digam amém.
Então, gente, esse tipo de situação, obviamente, para uma plateia poliglota, não vai mais existir. Então eu vou encerrar, gente, dizendo o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e eu quero que você fique de pé. Diga comigo: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então escute: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Quando não pudermos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Jamais, jamais vamos ser produtos das circunstâncias, mas sim das nossas decisões. Decida em Cristo vencer. Pegue tudo aquilo que veio contra a sua vida e ressignifique isso em Deus. A sua ansiedade, os seus temores, as suas fobias, síndrome do pânico, tudo aquilo que vem sobre a sua mente, você vai colocar diante de Deus, e assim como o apóstolo Paulo vai ressignificar o seu sofrimento.